meu mano JKB sugeriu mais um vídeo pra gente reagir. O problema de One Piece, desabafo de um fã e análise da evolução da obra. Aí, ó, ele tá entrando em ambiente hostil, que o povo aqui ama One Piece, hein? O povo ama One Piece, vamos ver. Eu juro que me esforço, mas eu não consigo gostar de One Piece. Eu sei, me desculpa. Pô, não gostar de One Piece é... Pô, One Piece é zica, né? One Piece tem um bug carro, mano. Eu acho que ele não deve ter chegado no bug carro ainda. Quando todo mundo... Qualquer um que chega no bug carro se apaixona. Porque o bug, ele vira um carro, mano. O bug vira um carro. Eu não sei se vocês já viram isso. Tipo assim, lá em Logtown, o bug vira um carro, mano. Ele não deve ter chegado nessa parte. Ai, calma que eu vou explicar. Calma. Pera aí. Deixa eu aproveitar e já falar que eu não vou ficar falando mal de One Piece, tá? Fica calmo. Ah, então não vou ver não. Se não for pra falar mal e eu xingar, eu não quero ver não, mano. Eu queria desabafar, eu realmente queria ter mais vontade de ler ou de assistir One Piece, mas não consigo, eu tentei. Por que ele tem um monte de carne aqui flutuando, mano? Tá me dando fome, isso não gostei minha não. História com esse mangá barra anime que vem lá desde 2001, então eu tenho propriedade pra falar que eu me esforcei pra caramba pra assistir ou ler. Caraca, desde 2001. Eu não era nem nascido, mano. Que isso? Também não me ajuda, hein? Vai querer criar polêmica já com One Piece? É só falar que o negócio é legal, que você curte os poderes e tá bom já. Deixa os caras. Vai falar o quê? Calma, ó. Vem comigo. Eu falo de coração. Eu realmente quis muito gostar do que eu tô falando aqui. Li o mangá, vi o anime, mas não rola pra mim. Eu fui conhecer One Piece lá na Liberdade. Pra quem não é de São Paulo, tem um lugar chamado Sorro Plaza. E quando eu era criança, tinha um stand de jogos de PlayStation por R$5. E agora eu vou fazer o convite. Nossa, caraca, um jogo de PlayStation por R$5, mano. Eu lembro que eu comprava também, ia numa feirinha, pegava 3 jogos por 10, eu acho. Nossa, porra, que saudade. Pra você entrar na cabeça de uma criança de 5 anos visualizando isso aqui. Olha o Grand Battle. Pô, nunca vi nada de One Piece quando eu era criança, mano. Pô, fala a verdade. Você que já conhece One Piece, ou você que nunca ouviu falar do mangá, vê esse vídeo aí, você fica empolgadaço. Você tá maluco? Correndo da loja querendo jogar esse jogo, aí descobriu que tem um anime, que tem um mangá. Pra minha sorte, a Conrad tinha acabado de começar a lançar One Piece no Brasil, tava na 4ª edição, tinha acabado de instalar Speedlight na minha casa, então tava baixando lá animadão os episódios na PC Project, acompanhava todos os episódios que eles lançavam semanalmente. Pô, foi uma primeira vista pro One Piece. E é isso que me deixa mais triste de uma parada que eu tenho um apego emocional e não consegui gostar mais. Não, tudo bem. Achei fofa, achei bonitinha a sua história, mas queria entender por que você não gosta mais de One Piece. Fica... Ele vai falar... Eu não sei o que ele vai falar, mas vai ser pós-time skip, quer ver? Ele parou de gostar pós-time skip. Muito melhor depois. Me explica isso. E esse é meu ponto. O começo de One Piece é muito bom. E não é mais. Não é mais? Não é? Uma das melhores séries do anime. Eu defendo que o começo de One Piece é a melhor parte dele. Porque vamos pegar Naruto e Bleach como exemplo, que são 2 mangás que são contemporâneos. Enquanto nesses dois... Pô, dois bagulho que eu não vi ainda. Naruto, eu odiava Naruto clássico. Eu só fui ver o Shippuden. Tem mais ou menos uns e Bleach, não preciso falar nada, né? Capítulos só de missãozinha pra explicar o mundo, ou pra explicar o poder, ou pra explicar como que funciona a organização dos Shinigamis ou dos ninjas. O One Piece é direto ao ponto. O moleque começa o mangá falando que ele quer ser o rei dos piratas. Para ele ser o rei dos piratas, ele precisa de uma tripulação. O que acontece no começo do mangá? Ele vai recrutar pessoas para entrar na tripulação dele. Não é missãozinha aleatória, tem um propósito. Ele precisa de uma navegadora, ele precisa de um cozinheiro, de um médico, de um atirador que seja.
tudo faz sentido, entendeu? Tem um propósito por trás dessas histórias. Não é só o formato do vilão da semana, que tem muito nesses mangás da Shonen Jump. E não basta só isso, não basta ter um direcionamento já interessante. Os personagens são muito legais. Os vilões, os coadjuvantes, os protagonistas. O Oda sabe construir muito bem personagens. E você fica interessado pela história de cada um. Pô, tem Até agora tá falando só bem, né? Quero ver quando chega a pedrada, né? um capítulo focado no cachorro da vila. E você torce pelo cachorro. Esse é o nível de escrita foda desse Nossa, cara. essa parte... Cara, pra quem fala... Mano, eu não entendo quem fala que o One Piece começa ruim. Tipo assim, One Piece só fica bom depois de 200 episódios. Pô, papo reto. Pulou essa parte aqui do cachorrinho. Pulou... Pô, a parte do Zoro já é legal. A parte do Morgan lá com o Kobe, Zoro. Pô, é legal, mano. Aí você depois... Assim, a parte do Bug eu acho chato. Essa aqui, o do Show é a única coisa que eu gosto. Mas... Pô, mano. Até a vila... Eu não entendo quem não gosta da Vila Syrup do Soap, pô. É um arco mó legal também, mano. Eu não entendo quem fala que o One Piece demora a engatar. Eu gostei desde o começo. E você se apega aos personagens, você quer saber mais deles, você quer acompanhar eles nas aventuras, você torce por todo mundo. E aí a história começa a crescer, cada um começa a ter seu arco individual, eles começam a se desenvolver, amadurecer, enfrentam problemas, crescem juntos, formam laços. Só que aí passam 300, 400 capítulos, né? E aí meio que não tem muito pra onde ir. Começa a dar uma desgastada, né? E ele precisa trazer outras coisas pra história. E é aí que o One Piece começa a se perder pra mim. Porque eu tô apegado nessa galera que eu conhecia 20 anos atrás, praticamente. Certo. E hoje a história não é mais sobre esse moleque que quer ser o rei dos piratas e a tripulação dele e os sonhos de cada um. É sobre esse mundo gigantesco tá em volta de One Piece. E eu entendo de verdade que isso provavelmente é o que faz você gostar de One Piece. De você conhecer um personagem no capítulo 5 e reencontrar ele no 420, 430. E falar, caralho, esse cara tá vivo, ele fez várias coisas. Ele é uma pessoa de verdade, ele tem uma vida fora das páginas. Só que pra mim começa a criar um distanciamento do que me fez gostar de One Piece. E olha, eu tentei de verdade acompanhar essa obra por muitos anos. Eu acompanhei até o capítulo 300 e pouco, no final de Enies Lobby. Aí eu parei, passou 3, 4 anos, voltei pra guerra de Marineford, então li mais 200 capítulos, assisti o anime, parei, aí teve o time skip. E pra mim, depois desse time skip, é quando o Oda decide que o mangá não é mais só sobre o Luffy e os amigos dele. É sobre esse mundo gigantesco, essa mitologia e as relações políticas do mar. E o próprio autor admite isso em entrevista. Ele diz que fica entediado se faz as mesmas coisas repetidamente. É o cara que faz vários rascunhos e só entrega a versão definitiva que ele considera perfeita pro editor dele publicar na Shonen Jump. Então, fazer o que ele já faz nos primeiros 200, 300 capítulos não é mais o suficiente. Ele precisa ir além, criar um mundo, criar intrigas políticas, criar toda uma mitologia. O cara não tá satisfeito com a história que ele já criou até agora. Ele precisa fazer mais. E nessa busca por algo a mais, ele acaba perdendo algumas pessoas no caminho. Eu sou uma delas. E eu queria analisar um pouco mais no detalhe o que eu sinto. Cara, que curioso, né? Porque assim, eu acho, a minha percepção assim, é que o Oda, ele de fato, ele pode deixar os personagens principais um pouco de lado, mas eu acho que a compensação que ele faz no world building e na introdução de outros personagens, eu acho que é totalmente válida, sim, sabe? E eu acho que mesmo quando ele foca mais no resto, os Chapéus de Palha, você ainda tem um carinho muito grande por eles. E eu acho que o Oda, apesar de ele deixar muitos personagens de lado, principalmente hoje em dia, né? Você tem o Frank jogado de lado, o Soap e tal. Eu acho que ele ainda respeita muito os personagens, assim. E eles ficam escanteados, mas eu acho que a história como um todo, ela compensa, assim. Sabe? Você não... Tipo assim, pô, você gostaria, né, tipo, em Egghead, eu gostaria que o Frank tivesse tido um foco a mais, né, porque você tem um personagem que ele sempre disse que admirou muito o Vegapunk e tal, e aí chega em Egghead, ele não é o foco, né, mas em compensação você tem o quê? Você tem, por exemplo, o flashback do Kuma, você tem toda a mensagem do Vegapunk, então, ao mesmo tempo que o Oda, ele tira dos personagens principais, ele adiciona com o resto, né? Com o Kuma, com a Bonnie, com o Vegapunk, né? A introdução desse personagem que esperavam revelar há tanto tempo, né? E assim, eu entendo, tipo, sentir falta disso, né? Mas, mano, assim, se eu disser que
me incomoda, assim, realmente me incomoda, eu vou estar mentindo, tá ligado? Não sei vocês, mas eu não me incomodo tanto, assim, com esse foco na construção de mundo e introdução de outros personagens, mano. Mas aquela, né? Gosto é gosto. Eu acho que eu não sou a única pessoa, inclusive. Acho que muita gente também concorda que o começo do mangá e do anime é muito bom e os arcos, as histórias que tem nessa parte são os mais memoráveis. E o começo do mangá é a prova disso, porque o primeiro capítulo da história, ele gasta aí umas 2-3 páginas pra explicar quem era o rei dos piratas, a era dos piratas. Mas eu acho que o ponto do cara é justamente esse. Ele não gosta do world building, ele quer ficar preso só nos piratas principais. Eu entendo isso, né? Eu entendo, assim, porque por quem a gente se apaixona, né? Os personagens. Mas sei lá, mano, é que, assim, não me incomoda, então eu não posso dizer que eu me relaciono com essa sensação dele, né? Eu tento entender. Só que o resto, as 50 páginas que vem depois disso, é sobre um moleque que quer ser o rei dos piratas um dia. O autor, ele dá um peso muito maior pra personagem do que pro mundo, do que pra trama, do que a própria narrativa. Ele quer que a gente goste desse moleque pra gente acompanhar as aventuras dele. Por mais que o mundo seja interessante, e depois ele explora isso muito bem, o foco é nesse moleque e na tripulação que ele vai conhecer nos próximos 40 a 50 capítulos. E é por isso que a gente acompanha 900 capítulos, episódios de anime, porque a gente aprendeu a amar essa galera. É Sim. claramente uma história que começa focada nas personagens. A gente tem vários exemplos disso na cultura pop, né? Quando você compara, por exemplo, Senhor dos Anéis com Harry Potter, Senhor dos Anéis é uma história focada na narrativa, no mundo. Tolkien, ele passa páginas falando sobre uma montanha, ou canções sobre aquela região, sobre uma raça. O começo do livro são sobre os anéis, sobre como que isso tudo começou, e a gente só vai conhecer o Frodo lá na frente. Enquanto Harry Potter é focado no menino que sobreviveu, no mito que é o Harry Potter. E a gente conhece a vida pacata dele com os tios, e só depois de muito tempo ele vai pra Hogwarts. Então, pra Harry Potter é muito mais importante a gente gostar e conhecer o Harry Potter, e pra Senhor dos Anéis é muito mais importante você conhecer o mundo e se apaixonar por ele. E One Piece, ele meio que se perde, né, nesses dois lados, né? Ele começa sendo uma história focada nos personagens, depois o mundo é muito mais importante. Então hoje as pessoas ficam hypadas com o mangá porque tá acontecendo um negócio muito foda. O Luffy já não é mais esse moleque simples. Ele é um cara que tá batendo de frente com os imperadores do mar, tem toda uma trama política, tem uma trama de revolução, governo, marinha. Mas eu acho muito estranho ele achar isso algo ruim, assim, você complexificar a jornada do Chapéu de Palha. Pô, o Oda toca em tantos assuntos, assim, que... sei lá, mano, são tão interessantes, que enriquecem tanto a obra, sabe? Além dos Chapéus de Palha, que eu... sei lá, mano, eu acho meio estranho isso ser uma reclamação, assim, tipo... ele tá enriquecendo o mundo e isso é algo ruim? Não sei se eu tô entendendo direito o ponto dele, mano. Enquanto as melhores histórias de One Piece eram sobre as pessoas que a gente aprendeu a amar. Os melhores arcos de One Piece são quando a gente fala sobre as pessoas, quando a gente se importa com quem tá lá. A gente se importa quando alguém tem que trair a tripulação pra salvar a família, pra salvar as pessoas que amam. Ou a gente se importa quando uma pessoa que se importa com um país vê ele prestes a cair numa guerra civil e vê toda a paz que foi construída nos últimos anos ser destruída por uma organização criminosa. A gente se preocupa com uma menina que nunca aprendeu a confiar nas pessoas. Pô, mano, ele tá falando disso como, né, referenciando o One Piece no começo. Mas enquanto ele fala isso, eu lembro imediatamente de Wano. E o Wano é literalmente isso. Por isso que eu gosto tanto de Wano, né? Pois é, ele tá descrevendo One Piece hoje. Eu vejo isso que ele tá falando especificamente, eu vejo muito em Wano. Egghead também aconteceu isso, mas o Wano eu acho que é perfeito, tá ligado? Os Chapéus de Palha chegam lá e... mano, eles estão lutando por aquele povo no final, né? O Luffy fala... O Kenmon pergunta, né? Se o Luffy conseguiria carregar nas costas o peso de salvar o país de Wano, né? E o Luffy fala, sim, porque é o país dos meus amigos, né? É meio estranho, tipo, ele tá criticando, falando como se isso não existisse. E, tipo, não é como se isso se perdesse na obra, assim, né? Dressrosa, você tem isso. A Ilha dos Homens Peixe, a gente ignora, né? Mas Dressrosa, você tem isso. Whole Cake é literalmente focado no Sanji, né? Então não faz muito sentido, eu acho. Porque você tá focando de novo no Chapéu de Palha, né? Num Chapéu de Palha. Então, não sei, mano. Bem estranho, assim.
Pela primeira vez, ela confia em um grupo de pessoas, tem que trair eles, depois ela quer ser salva por eles. Cara, isso que é One Piece, né? As pessoas choram pela porra de um barco. Que coisa mais focada em personagem. O barco é um personagem e você chorou por causa dele. De fato, Quando de foi a fato. última vez que no mangá teve algum momento desse? Nos últimos 10 anos. Eu acho. Pô, depois do Mary, mano. Depois do Mary, a gente tem... Pô, o Ace. Pô, tem... Você tem literalmente o Ace, pô. Pô, você tem o Zoro lá em Thriller Bark. Eu me emocionei com o Brook. Pô, você tem o Brook. Você tem o Brook tocando Binks no Sake. Depois você tem Sabaody. Tem o soco lá no Tenryubito. Mas de emocionar, você também tem lá em Marineford o Barba Branca e o Ace. Ilha dos Homens Peixe, a gente ignora mais uma vez. Punk Hazard, né, é um arco de transição. Dressrosa, você tem toda a história do LoL, você tem toda a história do Kyrios, você tem toda a história da ilha, né? Com todo o bagulho dos brinquedos e tal. Parece que... Pô, meio estranho, mano, assim, meio estranho. Não... Eu acho que depois que tem os 2 anos, né, do time skip do mangá, a história ficou muito mais sobre o mundo. Também, de fato. Aquela tripulação de fato. E eu sinto falta disso. Eu acho que o One Piece deixou de ter essa bagagem emocional e pessoal. O One Piece, ele é... Eu acho essa crítica, assim, eu acho que assim, totalmente válido, né? O Oda, ele deixa de focar nos Chapéus de Palha em vários momentos. Mas, de novo, eu acho que ele compensa com o resto, né? Não é como se ele deixasse de focar nos Chapéus de Palha pra contar uma história ruim, né? Desenvolver e apresentar algo ruim, né? Ainda é a história do moleque que quer ser o rei dos piratas, mas ele é um elemento dentro de um conjunto enorme. Enquanto lá atrás, essa era a essência de One Piece. Você se preocupava com as pessoas que faziam parte dessa história. Isso... Mas, pô, eu acho que isso acontece até hoje, pô. Que isso? Me afasta. É como se eu visse meus amigos vivendo outro momento da vida deles e eu não consigo mais me conectar. Sabe quando você encontra aquele grupo de pessoas que você não vê há anos, e aí você vai tomar uma cerveja, ver um filme, vai jogar alguma coisa e não conecta mais o papo. É isso com One Piece. É uma pena, porque o Oda é muito bom em fazer você gostar das personagens. E eu acho que muita gente ainda lê por causa disso. Só que agora ele tá perdido nesse mundo gigantesco que ele mesmo criou. E ele gosta de fazer isso, ele faz muito bem. E agora é esperar o final. Infelizmente, o que eu mais gostava no mangá e no anime já não é o ponto forte dele. Eu discordo, mas eu entendo, né? Sei lá, o cara não tem, assim, não é um sentimento que eu me relaciono, né? Mas eu entendo, né? Tá bom. Caraca, tem um encerramento em português? Nunca ouvi. Tirei isso do peito, tirei isso da garganta e falei. Então, se você gostou do vídeo, dá uma curtida, dá um like pra fortalecer o projeto. Se inscreve no canal também. Eu tô tentando postar vídeo toda semana. Semana passada eu postei um vídeo sobre Shaman King. Vou deixar aqui o link no cardzinho pra vocês assistirem. E é isso. Muito obrigado. Entendi. Bom, assim, que nem eu disse, né? Acho meio estranho porque literalmente tudo que ele falou que ele sente falta, eu consigo ver nas obras em diversos arcos, né? Mesmo pós-time skip. Talvez não focado apenas nos Chapéus de Palha, né? Mas eu consigo ver e de novo, eu acho que o Oda, apesar dele substituir esses momentos que tinha com Chapéus de Palha, eu acho que ele compensa com histórias muito boas de outros personagens e ele complexifica a obra adicionando outras coisas que eu, particularmente, acho totalmente válido, mas fazer o quê, né, mano? Tem gente que não vai gostar porque às vezes não gosta, né? Não tem jeito. Um bom vídeo do mano aqui. Um bom vídeo do mano. Apesar de eu discordar. Porque o Bug, ele vira um carro, mano. O Bug vira um carro. Eu não sei se vocês já viram isso. Tipo assim, lá em Logtown, o Bug vira um carro, mano. Ele não deve ter chegado nessa parte.